Listas encadeadas servem para a gente resolver um problema nos vetores. Vamos pegar um vetor com números aleatórios, eu gerei aqui, se bem que o vetor em C é bem diferente da lista ligada em Python, ok? Só para ilustrar. Então eu copiei aqui os elementos. Se eu quiser inserir um elemento antes de todo mundo, preciso empurrar todo mundo para a direita. Se eu quiser remover o 7, eu preciso puxar todo mundo para a esquerda. As listas encadeadas, elas resolvem isso da seguinte forma: caça ao tesouro. Na lista encadeada, eu tenho um ponteiro dizendo a primeira pista está no estacionamento. O estacionamento leva para uma pista que está na biblioteca, a biblioteca leva para o 402, que é lá no quarto andar. Então, vocês separam que os conteúdos não estão em posições contíguas, que nem os vetores em C. Secretaria, que é de novo no térreo, e depois a última pista é no 301, o laboratório, que está no terceiro andar. Se eu quiser remover o estacionamento como primeira pista, basta eu pegar o LST, que é o início, e apontar para a biblioteca. Simples assim, não preciso mover todo mundo, resolvo esse problema. Como é que eu implemento uma lista encadeada? Eu implemento com ponteiros. Eu tenho uma estrutura, essa estrutura tem um conteúdo e tem um ponteiro para o seguinte. E dessa forma eu não preciso ter uma coisa do lado da outra. Em C a gente pode definir um tipo novo, vou definir célula como tudo que é struct cell. Então, na hora que eu escrevo célula C, é como se eu estivesse escrevendo struct cell C. E eu vou definir um ponteiro para coisas do tipo célula. Se eu fizer P igual ao endereço de C, eu posso pegar o conteúdo com C.conteúdo ou, a mesma coisa, P flechinha conteúdo. Revisão de C. Se você quiser pegar o conteúdo pelo ponteiro, você pega estrela P ponto. Então, em vez de escrever abre parênteses, estrela P, fecha parênteses, ponto, eu faço P flechinha. Da mesma forma, eu faço P flechinha segue, em vez de escrever estrela P ponto segue. Ok? Isso é um açúcar sintático. Vamos ver um código que cria uma lista encadeada. Todos esses códigos estão naquele bit.ly /Python ed, com P maiúsculo, ed maiúsculo. Aqui eu tenho a minha struct, que eu defini. Eu tenho o meu célula, ok? E eu vou inserir... Ops, está errado aqui, não é esse código não. Com alocação dinâmica... Sem alocação. O primeiro código que a gente vai ver é lista ligada com cabeça sem alocação. Lista ligada com cabeça sem alocação. Se eu tiver células cabeça A, B e C, eu posso definir uma lista. A lista recebe endereço da cabeça, o seguinte da cabeça aponta para o A, conteúdo de A é 3, o seguinte de A é o B, conteúdo de B é o 5, seguinte do B é o C, e o conteúdo de C é o 10, e o último é null. Vocês percebem que eu montei uma lista encadeada e eu vou explicar para vocês a conveniência de ter esse elemento que eu chamei cabeça de lista. Poderia apontar o LST direto para o A, mas eu não fiz isso. Depois eu vou explicar para vocês a conveniência disso. Aqui eu não estou fazendo alocação dinâmica, eu estou pegando variáveis que eu declarei. Mas ninguém faz isso. Se você tiver 1 milhão de elementos, você não vai declarar 1 milhão de variáveis. Como é que as pessoas fazem? Lista ligada com alocação dinâmica. Eu faço aqui insere 10, insere 5, insere 3. Essa minha função insere faz alocação dinâmica. Aqui, ó. Função insere. Eu estou fazendo malloc do tamanho de uma célula. E aí eu faço as emendas do anterior com o seguinte. Algumas coisas importantes nesse código aqui. Primeira coisa importante nesse código. Vocês estão vendo que para ter uma lista
3, 5, 10, eu preciso inserir ao contrário. 10, 5, 3. Por que eu insiro ao contrário? Porque eu estou inserindo sempre no início da lista. Se eu tivesse que inserir no final da lista, eu teria uma ineficiência. Se eu tivesse 1 milhão de elementos, eu teria que andar até a última posição para inserir. Então, é muito melhor você inserir no começo. É um detalhe de implementação para otimização e eficiência, ok? Por que eu preciso da cabeça? Eu vou criar uma lista ligada com cabeça. Aqui, vocês estão vendo aqui que eu faço a alocação dinâmica, inclusive, da cabeça de lista, que é uma coisa que não tem conteúdo, só serve para a lista não estar vazia. Então, vocês estão vendo aqui, LST igual a malloc para a cabeça. Depois eu vou inserir 10 elementos na minha lista, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vou imprimir a lista. Esse cara aqui está utilizando uma cabeça. Vamos ver a função insere. A função insere faz aquilo que eu falei para vocês, que aloca uma região da memória e emenda a ponta do anterior com o seguinte. Por que é importante eu ter uma cabeça? Se eu não tivesse cabeça, o que aconteceria? Vocês estão vendo aqui, no lista ligada, cria lista sem cabeça, todos esses códigos estão lá no bit.ly Python-ED. Se eu começar a lista com vazio, eu vou utilizar uma função insere2. Nessa função insere2, eu vou ter que checar se a lista é vazia. Quando que a lista é vazia? Quando o P é null. Então, primeira coisa complicada, vou ter que ficar testando 1 milhão de vezes se a lista é vazia. Se eu tiver que inserir 1 milhão de elementos, só na primeira vez a lista vai estar vazia. No restante, é uma comparação inútil. Então, tendo cabeça, não tenho essa comparação. Segunda coisa, quando eu não tenho cabeça de lista, o LST ele vai ter que ser atualizado. Por isso que aqui eu estou passando endereço de LST. Por que eu passo endereço de LST? Porque quando a lista é vazia, o LST vai apontar para aquele cara que eu estou incluindo. Aqui, vocês estão vendo que como P já é um ponteiro, e se eu passo o endereço de um ponteiro, eu vou ter um ponteiro para um ponteiro. Por isso que eu digo, não façam isso. Estrutura de dados serve para você tornar a sua programação mais eficiente e mais clara. Então, para que eu uso cabeça de lista? Eu uso cabeça de lista para não precisar testar lista vazia. Se eu sacrificar 8 bytes, que é um nó, eu não preciso nunca mais testar lista vazia. Depois, como o LST aponta para a cabeça, eu não uso ponteiro para ponteiro na minha função insere, o que é muito bom, porque se um ponteiro simples as pessoas já se embananam, imagine um ponteiro para ponteiro, ok? Nós vamos dar um tempo para vocês fazerem exercícios. Os exercícios vão ser baseados nesses códigos que vocês aqui no Python-ED tem todos esses códigos em C, só não deem uma olhada na resposta, entendeu? E tem a lista, que eu vou abrir aqui. Lista. Já vou achar aqui, peraí. Estrutura de dados com Python, public. E tem uma lista que vai estar lá. É uma lista antiga, tá? De 2011, mas todos os exercícios estão valendo. Está aqui. Então, essa lista é da FATEC. Ela pode ser feita em grupo, com a condição que cada um entenda o que for feito, ok? Tem o código de resposta de todos esses caras que estão com amarelinho. Esses caras que estão com amarelinho, eu queria que vocês pensassem de uma forma especial. Por que esses caras com amarelinho são especiais? Porque eles são bem básicos, eu vou aumentar aqui.
Vou aumentar. Tem aqui o primeiro amarelinho, é para calcular o mínimo. Tem uma lista encadeada, você tem que ver o mínimo. Tem converter vetor para lista. Tem um outro que é concatenação. Ops, está sambando aqui. Concatenação, está lá embaixo, né? Concatenar duas listas, espera aí. Vetor para lista. Aqui. 13, concatenação. Eu tenho duas listas encadeadas, sem vocês ficarem alocando mais memória. Quero que vocês pendurem a segunda lista no final da primeira. Tem outros exercícios em amarelinho aqui desse lado. Liberar as células. E 2 exercícios que são difíceis. O exercício 19 e o exercício 20 são exercícios para vocês pensarem. Vocês podem não conseguir fazer, eu vou dar umas dicas. Se eu quero inverter a ordem de uma lista encadeada, eu preciso tomar cuidado de guardar quem está atrás e quem está na frente, porque na hora de mudar os ponteiros, eu posso perder quem estava atrás e quem estava na frente. Joséfos. Joséfos é um problema clássico. Os judeus foram cercados pelos romanos e eles eram 50 e o Joséfos ele sugeriu que eles fizessem um suicídio coletivo. Então era assim, eles sentavam numa mesa redonda e aí começava 1, 2, 3, se mata, 1, 2, 3, se mata, e assim circular. E o Joséfos ele sentou na mesa 11, que era a mesa que sobrava. Aí eu quero que vocês implementem isso em C. O próximo vídeo vai ter a resolução. Eu quero que vocês olhem a resolução só depois de tentarem, ok?